Alô, amigos, alô, turma, grande abraço para todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nessa quarta-feira, véspera de Vasco da Gama e Flamengo, amanhã 9 horas da noite no Maracanã. O time do Vasco está treinando agora no CT do Almirante, fazendo sua última atividade antes do jogo. E há uma dúvida, porque Vanderlei Luxemburgo, primeiro que está fechando os treinamentos, não deixa nem a Vasco TV fazer a filmagem, faz apenas do aquecimento, divulga imagens assim, sem muita informação. Vanderlei está realmente fazendo um mistério, porque tem um adversário muito difícil pela frente, que é o Flamengo, que briga pelo título, e o Vasco precisa se precaver, porque o Flamengo vem jogando bem, é um time melhor, é um time com mais jogadores de qualidade, e precisa se estabelecer aí uma tática, uma maneira de poder jogar contra eles. Lembrando aí o 2019, quando na mesma circunstância o Flamengo também brigava pelo título, e o Vasco conseguiu surpreender numa atuação praticamente perfeita, com pequenas falhas que foram suficientes para que o Flamengo virasse o jogo e quase nos ganhasse, para você ver o nível de atuação. É claro que aquele time do Flamengo não é o mesmo de agora, mas mudanças são muito poucas. O Flamengo não tem o Pablo Mari, não tem o Rafinha daquele time, não vai ter amanhã o Rodrigo Caio, a defesa vai ser praticamente diferente, vai ter o Isla na lateral direita, provavelmente o William Arão, Gustavo Henrique formando a zaga, e na lateral esquerda o Felipe Luiz. O gol também é uma dúvida, mas do meio para frente é praticamente o mesmo time, um time com muita qualidade. Talvez o Gerson não jogue, mas tem De Arrascaeta, que é o principal jogador do Flamengo nos quesitos de assistência, de arremate a gol, de colocação dos jogadores companheiros em condição de fazer o gol. O Flamengo tem aí dois artilheiros, tanto o Pedro como o Gabriel Barbosa são jogadores muito fortes na questão de fazer gols. Então o Vasco precisa se precaver, vai sim pegar um adversário poderoso, não dá pra gente ficar escondendo aqui. O Flamengo tem um time muito bom, tem um time que passou por oscilações nesse campeonato, não jogou bem, Rogério Ceni se viu muito ameaçado, mas agora o campeonato é assim, o futebol é assim, as coisas vão mudando. O Flamengo está aí na segunda colocação, a 4 pontos do Internacional de Porto Alegre, vai ter um confronto com o Inter e vai vir para cima do Vasco. E o Vasco precisa se precaver. O técnico Vanderlei Luxemburgo vai ter que amar um esquema. Talvez use de uma prerrogativa que é uma prerrogativa boa, na minha opinião, a questão de manutenção de um time, fazer o time jogar, ter conjunto, que é algo que realmente seria importante. O Vasco terá aí somente a ausência do Castan, que está suspenso, e a entrada do Ricardo Graça. Um time na frente com a dúvida de Thales ou Gabriel Peck. Talvez aí o Peck tendo uma oportunidade. Ele testou no coletivo ontem, testou nos treinos, vai testar hoje de novo, mas não se sabe, porque ele confia muito no Thales Magno. Sabe que Thales Magno tem muito talento. E Thales, normalmente em clássicos, costuma jogar bem. Fez gol contra o Botafogo, fez gol contra o Flamengo no turno, na derrota por 2-1. É um jogador que tem essa estrela e, de repente, pode ser mantida. Fez um bom jogo contra o Fluminense, no jogo que nós perdemos no turno, mas ele fez um bom jogo. Foi até expulso, mas fez um bom jogo. Talvez seja muito importante. Mas o Gabriel Peck tem a questão da velocidade, de um contra-ataque. Pode ser a forma que o Vasco vai jogar. Lembre-se que em 2019 ele tinha 2 jogadores na frente. Jogadores que, é claro, recompunham muito mais, mas jogadores de velocidade, como Rossi e Marrone. Talvez o Peck possa ser mais agudo na questão do contra-ataque, como era o Rossi, e talvez seja uma alternativa. No meio, o reforço em relação à marcação com Bruno Gomes, Léo Gil e o Iago Pikachu. Talvez o Pikachu fazendo essa função de jogar pelas pontas, porque no jogo de 2019 ele marcou os laterais, fez com que Isla e Felipe Luiz, no caso Rafinha e Felipe Luiz, não jogassem, e vai querer fazer o mesmo agora em relação aos 2 laterais rubro-negros. O Isla é um jogador que também participa demais, eu andei vendo aí números e scouts, é um jogador que tem muito boa média em termos de assistências, está sempre pifando, está entre os 3 melhores, e também é um jogador importante, fez até gol também nesses últimos jogos. Então é um jogador importante e que o Vasco vai ter que ter atenção. Mas aí você pode perguntar, mas a gente vai jogar o tempo todo retrancado, marcando? Não, respeitando o adversário, mas tentando de alguma forma também agredi-los, jogar com inteligência, jogar com força, mas sabendo que o Flamengo é um time que tem uma superioridade. Incríveis 16 jogos que o Vasco não consegue ganhar o Flamengo. São aí 5 anos, desde abril de 2016, agora em abril de 2021, 5 anos que o Vasco não consegue ganhar do Flamengo.
Venceu a última vez foi em Manaus, num jogo com gols de Riascos e Andrezinho. De lá para cá não conseguiu. São 9 empates e são exatamente 7 vitórias do rival. É muito preocupante, mas talvez aí trazendo um pouquinho daquele espírito do Vanderlei Luxemburgo, que conhece bem o clássico, de alguns jogadores importantes que já participaram de jogos também, Vasco e Flamengo com muito peso, como Iago Pikachu, as coisas possam dar uma melhorada. Mas vamos esperar, vamos ver que time que Vanderlei vai colocar em campo. A tendência, Fernando Miguel no gol, na lateral direita Léo Matos, na zaga você vai ter Ricardo Graça, que vai entrar ali, vai ser o jogador a substituir o Leandro Castan, Marcelo Alves e Henrique. O meio de campo com Bruno Gomes, Leonardo Gil, Pikachu e Martim Benítez. Na frente, Germancano. E aí a dúvida entre Thales e Gabriel Peck. Bola rolando amanhã a partir de 9 da noite com a arbitragem de Rafael Claus. Aliás, consultei o Vasco hoje a respeito da questão do ofício que foi mandado à CBF, se houve já algum retorno. E a resposta foi bastante clara do Vasco. Assunto interno. Quando tiver alguma coisa para colocar para fora, a gente vai colocar. E perguntei, e o Rafael Claus? É um bom árbitro, é um árbitro que a gente confia que possa fazer um bom jogo. Então vamos esperar, porque a representação já foi feita. Não sabemos se a CBF mandou alguma resposta ao ofício do Vasco, mas o que a gente espera é que amanhã o árbitro possa fazer um bom jogo. O trio, na verdade o quarteto, todo mundo que trabalha, incluindo o VAR, que possa fazer um bom jogo, um jogo à vera entre Vasco da Gama e Flamengo. Essa é a grande expectativa. Logo mais no AVNews, a gente vai trazer todos esses números, retrospectos, depoimentos de jogadores que fizeram também história nesse clássico, jogadores que fizeram momentos importantes em vitórias do Vasco sobre o Flamengo, para a gente rememorar isso também e colocar principalmente nos jogadores, que o vídeo de logo mais chegue na concentração, para que os jogadores saibam que tem uma camisa por trás disso tudo. Não é assim não. Apesar da longa sequência de jogos sem vitória, de jejum, o Vasco tem condição sim de vencer o Flamengo, de conseguir uma boa vitória. A gente vai falar sobre isso, nós vamos falar sobre outros assuntos relacionados ao clube, assuntos envolvendo questões financeiras, envolvendo questões de estrutura, questões também do futebol amador. A gente vai trazer muita informação e vamos trazer todos os detalhes preparatórios depois do treino de agora à tarde no CT do Almirante para o Vasco pegar o Flamengo amanhã pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ok, turma? A gente se fala logo mais a partir de 10h30 da noite no AVNews. Tchau. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!